Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá, a Bíblia toda em um ano. Tá comigo? Não desanima não. Vamos que vamos. Voz tá um pouco fanhosa por causa de uma gripe que me pegou, mas já tá indo embora. Ore por mim. Vamos lá, hoje Gênesis capítulo 37, 38 e 39. Gênesis 37, os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e sendo ainda jovem andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias dos teus irmãos para o seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica colorida. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais que todos eles, o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouça-me, este sonho que eu tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no campo, e eis que o meu molho se levantava, ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Então eles disseram: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos, por causa das suas palavras. E José teve outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse-lhes: este ainda é outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando o seu pai a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse: que sonho é esse? Porventura viremos eu e tua mãe, e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, contudo, guardava este negócio no coração. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, eu enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui, meu pai. E ele disse: vai, veja como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem: o que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Onde eles apacentam? E disse o homem: foram-se daqui, porque os ouvi dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e o achou em Jotã. Os irmãos de José conspiram para a sua morte. Viram-no de longe e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram um ao outro: lá vem aquele tal sonhador. Vinde, matamo-los e vamos jogar numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e vamos ver o que será destes seus sonhos. Ouvindo, porém, Rúben livrou das tuas mãos e disse: não lhes tiramos a vida. Também disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o aqui nessa cova que está no deserto e não colocais a mão nele. Isso para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo ao seu pai. Aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram-lhe a túnica colorida que ele trazia, e tomaram-no, lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que havia uma companhia dos ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos trazendo especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. José é vendido pelos teus irmãos. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá de matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Vinde e vamos vendê-lo aos ismaelitas, e não seja sobre nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, ele é nossa carne. Seus irmãos então obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas,
tiraram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata. E os ismaelitas que levaram a José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava lá e rasgou as suas vestes. E voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está aqui, onde está? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica com sangue e enviaram a túnica de várias cores ao pai e disseram: temos achado a túnica. Conhece agora se és a túnica do teu filho? E conheceu. E disse: a túnica é de meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. E levantaram-se os olhos e todas as suas filhas para o consolarem, seus filhos e filhas, porém não foi consolado. Porquanto o choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. E assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 28. E aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu, deu à luz a um filho e chamou seu nome de Er. E tornou a conceber e deu à luz a um filho e chamou o nome de Onã. E continuou ainda e deu à luz outro filho e chamou o seu nome de Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era e era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa com ela e suscita descendência ao teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para que não desse descendência ao seu irmão. E o que fazia Onã era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse: porventura não morra também como seus irmãos. Assim foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se os dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois, consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, ele e Ira, seu amigo Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o seu sogro vem aí, a tosquiar as ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com o véu e envolveu-se, e assentou à entrada das fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo Judá, pensou que fosse uma prostituta, porque tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: venha, peço-te que deixa-me te possuir. Porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que me possuas? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. E ela disse: dai-me um penhor até que me envie. Então ele disse: que penhor te darei? E ela disse: o teu selo e o teu cordão, e o cajado que está nas tuas mãos. O que ele lhe deu, e a possuiu, e ela concebeu. E ela se levantou e foi, se retirou de sobre si o véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita para tomar penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. E perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta que estava junto ao caminho das fontes? E eles disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta. E tornou Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não há nenhuma prostituta. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado esse cabrito, mas tu não a encontrastes. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, a tua nora adulterou, e eis que está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada.
E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: peço-te se conheça esse cordão, este selo e esse cajado? E conheceu Judá e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não a tenho dado selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu que ao tempo de dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E sucedeu que, dando à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tornou-a e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido sobre ti a rotura, e chamou seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio, e chamaram seu nome Zerá. Gênesis capítulo 39, José na casa de Potifar. E José havia sido levado ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, que o comprou na mão dos ismaelitas que tinham levado, e o Senhor, ele estava com José. E ele fez o homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos e servia e o pôs em sua casa e entregou tudo que tinha nas suas mãos. E aconteceu que desde o dia que o pôs sobre a sua casa, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor sobre tudo que ele tinha. E deixou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que ele nem sabia o que havia, senão o que estava na mesa enquanto comiam. E José era formoso, de porte e de semblante. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-se comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe de nada que tem na casa, entregou tudo nas minhas mãos. Ninguém é maior nessa casa do que eu, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és a tua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade, pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela com ele a cada dia, José não dava ouvidos para deitar-se com ela. E sucedeu que, num certo dia, ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens estava ali na casa. E ela pegou pela sua roupa, dizendo: deita-se comigo, e ele fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo que ele deixara a sua roupa na sua mão e fugira, chamou os homens da casa e falou-lhes, dizendo: olhem, meu marido trouxe esse hebreu para nascer de nós e escarnecer de nós, veio aqui para se deitar comigo, mas eu gritei e ele fugiu. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz, deixou a sua roupa e fugiu. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltasse. Então falou conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que o Senhor nos trouxe para se escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando a minha voz, eu gritei, e ele deixou a sua capa, a sua roupa, e fugiu. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras da sua mulher que lhe falara, conforme as mesmas palavras que fez o seu servo, ele ficou irado. E então o Senhor de José o tomou e o entregou no cárcere, no lugar onde estão os presos encarcerados. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu a sua benignidade, deu graça diante dos olhos do carcereiro. E o carcereiro mor entregou nas suas mãos os presos que estavam na casa, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém, amados? Vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Mais uma vez peço perdão por essa voz fanha, esse restinho de gripe que ainda tem. Orem por mim, eu oro por você, e até amanhã, se Deus quiser.